Nós somos um, seguindo a verdade, somos um. Nós somos um, vivendo em amor, nós somos um. nós somos um, unidos em Cristo, uns aos outros, em uma aliança eterna. Nós somos um, na graça de Jesus, nós somos um. Nós somos um, No amor de Deus o Pai, nós somos um. nós somos um, na comunhão do Espírito, em uma aliança eterna. Nós somos um. Eterna, infinita, inquebrável aliança, compromisso tão profundo, ser igreja, corpo vivo, expressão de Cristo em sua vida e seu amor, refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos um, seguindo a verdade, somos um. Nós somos um, Vivendo em amor, nós somos um. nós somos um, unidos em Cristo e uns aos outros, em uma aliança eterna. Nós somos um, na graça de Jesus, nós somos um. Nós somos um, no amor de Deus o Pai, nós somos um. Nós somos um, na comunhão do Espírito e uma aliança eterna. Nós somos um, em uma aliança eterna. Nós somos um, em uma aliança eterna. Nós somos um, em uma aliança eterna. Nós somos um. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou,
Queridos irmãos, bom dia, graça e paz em Cristo Jesus, amém? Eu quero dar as boas-vindas a todos aqueles que nos acompanham por intermédio do canal da Igreja Presbiteriana Sião, na manhã desse domingo, dia 11 de outubro de 2020, para mais uma manhã de devocional, de estudo bíblico. Daqui a mais um pouco a escola dominical estará aberta, funcionando. Chama atenção aos jovens, há um remanejamento da classe de jovens. Vocês terão aula comigo na manhã de hoje. Caso você não tenha recebido essa informação, entre em contato com o nosso superintendente, ele está de plantão ativo, pronto a lhe orientar, a que você receba o link alternativo para que você então possa estudar na manhã de hoje a partir das 10h10. Eu quero convidá-los, irmãos, a que juntos abramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9. Nós temos estudado sobre evangelização, já pelo menos em 2 outras devocionais, nós nos dedicamos a pensar a respeito dessa tão importante tarefa, sobre o seu caráter imperativo, sobre a orientação que o Senhor nos traz, a que compreendamos a importância, a relevância, qual é o papel que temos que anunciar. Nós não temos uma outra informação, uma outra mensagem a transmitir aos eleitos de Deus que necessitam ser despertados e haverão de ser despertados mediante a audição do Evangelho suficiente, poderoso, que comunica a graça de Cristo Jesus. Então, já vimos muito sobre isso, já vimos que o Evangelho é o poder de Deus, como bem nos diz o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Vimos a respeito dos deveres apresentados pelo Senhor Jesus após a sua ressurreição, antes da sua ascensão ao céu. Ele orienta os discípulos, dá ordem para que eles possam ir, dá ordem para que eles possam batizar, dá ordem, antes do batismo, a que sejam discipulados aqueles que então são visitados pela boa e suficiente graça do Senhor Jesus. Na manhã de hoje, o meu esforço é buscarmos pensar a respeito de uma circunstância precisa de conversão. A gente está falando daquilo que salva, daquilo que alcança, daquilo que interfere no coração, na alma, na mente do homem, que desbloqueia os sentidos. E resolvi então hoje trazer a partir de Atos capítulo 9 a provocação de nos levarmos ao entendimento da efetividade do ingresso dessa graça, e um bom exemplo disso será pensarmos a respeito do momento da conversão vivida pelo apóstolo Paulo, quando ainda atendia pelo nome de Saulo. Então, Atos capítulo 9, os versículos, resumidamente, de 5 até o versículo 9, que nos diz assim, Atos 9, versículos 3 a 9, que nos diz assim: seguindo ele, estrada fora, Saulo, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma voz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve então 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Senhor, se servido nos abençoar, ajuda-nos a falar e a ouvir, e que a Tua verdade nos impressione, ela gere impacto, nos motive, nos desprenda, para que, empolgados por aquilo que de fato é a eficiência do Teu Evangelho, almejemos vislumbrar na vida de tantos que tanto necessita da boa graça do Teu Filho, almejemos divulgá-la e almejemos também testemunhar a eficiência daquilo que Tu fazes. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale conosco. Amém. É fato dizer, irmãos, que é fácil também vermos que a Bíblia nos narra diversas conversões. Você pode certamente ver no Velho e no Novo Testamento, e haverá
preciosos relatos, narrativas da ação do Senhor Deus, vencendo, convencendo, iluminando e abençoando mentes e corações, de maneira que os homens sejam conduzidos à afirmação da pessoa de Deus como o único, verdadeiro e preciso Deus, aquele a quem devemos de fato seguir e buscar copiar todas as orientações que nos manda a ser aplicada ao nosso coração. Aqui mesmo no livro de Atos dos Apóstolos, nós observamos vários testemunhos. Eu não terei, e certamente não é próprio que assim o fizesse, não terei tempo de lhe convidar a visitar todos os contextos e textos nos quais há uma narrativa nesse livro de narrativas. Lembre-se, Atos dos Apóstolos não é um livro normativo, mas sim um livro que narra os fatos vivenciados pelos discípulos lá no início da carreira da igreja. Mas então aqui nós encontramos, pelo menos me permitam apresentar ao menos 3 dessas conversões. A primeira que eu gostaria de fazer menção está em Atos, capítulo 8, do versículo 9 até o versículo 13. Nesse contexto nós encontramos um homem que vivia de fazer mágica, o nome dele era Simão. Ele praticava a mágica e era certamente alguém que iludia. O seu lugar de ação era justamente no contexto da Samaria. E a partir disso havia uma insinuação de que ele era um vulto, alguém certamente reconhecido e estimado, até para além daquilo que convém naturalmente estimar a respeito do outro. O versículo 10 diz assim: ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior. Então ele exercia influência. Diziam a respeito dele o seguinte: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Assim é que atribuíam identificação a Simão. E muitos, versículo 11, dizem que aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Verso 12 vai dizer então que quando, porém, deram crédito a Filipe, que evangelizava, que proclamava o evangelho, que cumpria o ide ordenado pelo Senhor Jesus, verso 12 esclarece a respeito disso, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, e sim a respeito do nome, que é de fato poderoso, e é um nome que deve ser reconhecido como nome excelente, e era justamente o nome de Cristo Jesus. Iam sendo batizados assim homens como mulheres. Aí diz o versículo 13 que esse ilusionista, que esse estimado de maneira desproporcional, verso 13 então assim nos comunica, o próprio Simão abraçou a fé. Ele fora certamente impactado, ele certamente fora bombardeado, a eficiência da graça visitou a sua mente, o convenceu a respeito do seu pecado, o fez também se tornar integrante desse reino glorioso de virtude e de verdade que se fundamenta na pessoa bendita de Cristo Jesus. E diz o texto ainda que, tendo sido batizado, certamente como uma comprovação de uma experiência interior, invisível, mas real, passou a acompanhar a Filipe de perto, e diz no finalzinho do versículo 13, observando extasiado, não ilusões, mas sim os fatos reais trazidos pela manifestação da graça de Deus, quando aqui o Lucas diz que ele observava extasiado os sinais e grandes milagres, certamente aplicados pela própria ação do Espírito de Deus enviado pela pessoa do Senhor Jesus para confirmar a presença do seu reino, agora se comunicando por intermédio da igreja. Então esse é um belo relato, é uma bela narrativa a respeito de uma conversão, de uma mudança, certamente resultante do ingresso da graça que é proclamada a partir da ministração do Evangelho. A outra conversão a que gostaria de fazer referência, ela está também no mesmo livro de Atos, no capítulo de número 8, agora a partir do versículo 26, quando você encontra aí a narrativa que faz Lucas a respeito da ação que continua. Filipe era alguém certamente envolvido, era alguém certamente assim muito usado pelo Senhor Deus, como Deus também, meu irmão, deseja usar a sua vida, como Deus deseja usar a sua igreja. É sempre comum a todos nós aqui lembrarmos que Deus não precisa de nada nem de ninguém, mas Ele, em sua bondade, externando a sua misericórdia e graça, nos convoca e nos dá o privilégio de efetivamente sermos
instrumentos usados para louvor da sua glória e para a proclamação da sua glória revelada na pessoa do Senhor Jesus. E aqui nós encontramos o irmão que efetivamente participava desse processo. Filipe, que pregou lá e certamente trouxe influência sobre diversos no contexto da Samaria, é agora impelido pela ação do Espírito Santo para ir ao encontro de um eunuco. Você sabe que o texto começa a narrar a partir do versículo 26, mas em favor do tempo, até para que retornemos para Atos capítulo 9, deixe-me abreviar a narrativa que faz. No verso 34 em diante, o eunuco que for abordado por Filipe, ele então pede, indaga a Filipe. Então o eunuco disse a Filipe, verso 34, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Isso porque Filipe, ao se aproximar da carruagem, vendo que o eunuco lia a palavra de Deus, fez aquela pergunta que é justamente o bom uso da oportunidade, é o lidar com a circunstância, é o estar feito a tarefa da evangelização e não chega com clichês, com frases batidas, mas se aproveita da oportunidade para certamente abrir a condição de que haja um diálogo e aí então possa ser desenvolvida essa abordagem evangelística. Ele perguntou, entendes o que lês? E por certo aí se desenvolveu toda uma conversa que começa a trazer frutos e desperta o interesse. Por trás certamente de tudo isso tem a ação do Senhor Deus, que primeiro move o homem a se interessar pelo texto, mas na sua deficiência natural, abordado pelo instrumento humano que é Filipe, ele agora então chega a essa pergunta, fala de si mesmo ou de algum outro? Aí Filipe, então, versículo 35, explicou, e começando por esta passagem da Escritura, o que ele fez? Anunciou a respeito de Jesus, que é o que nos convém fazer, que é a nossa grande demanda. O que vai trazer impacto sobre a vida do outro não é eu discorrer sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre os meus pecados, não é você discorrer sobre a sua intelectualidade, sobre as suas habilidades, sobre tudo o que você agrega. Aquilo que vai gerar impacto no homem é discorrer a respeito da simplicidade, do poder que há na pessoa do Senhor Jesus, que é o poder de Deus para a salvação, porque Jesus é de fato o Evangelho. Verso 36, ainda de Atos 8, vai dizer assim, seguindo eles caminho fora, chegaram a certo lugar onde havia água. E disse então o eunuco, certamente já devidamente conscientizado daquilo que caracteriza um marco do ingresso da graça, daquilo que publica de forma visível o que é invisível, daquilo que externa, daquilo que denuncia que o homem foi transformado por Deus. Por isso então que o eunuco pergunta aí no versículo 36, eis aqui água, símbolo daquilo que usamos para fazer com que então a pessoa seja confirmado como participante do povo de Deus. Que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu, é lícito se creres de todo o coração. Aí o eunuco responde, ele disse, eu creio. E aí a crença que ele afirma, a declaração que ele faz, é a declaração indispensável. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Certamente ele não faz isso movido apenas pelo entendimento humano, mas visitado pela iluminação da graça do Senhor Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe o batizou o eunuco. Quando saíram da água, aí o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este se foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, aquilo que também se promove no coração do homem quando ele é de fato um compreendedor da graça trazida pelo Evangelho. Filipe veio achar-se Azoto e, passando além, evangelizava a todas as cidades até chegar a Cesareia. Filipe continua na sua rotina, a rotina que deve ser a minha, a rotina que deve ser a sua, meu irmão, de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. O último bom exemplo, entre tantos, aqui é um desafio de nós selecionarmos aquilo que possa certamente fazer com que nós visualizemos a eficiência
do Evangelho como poder de Deus, e aí nos vermos de fato empolgados a querermos falar e também testemunhar esses mesmos efeitos sendo trazidos a vidas que venham a ser alvo da nossa abordagem, cumprindo assim o que Deus manda que façamos. Atos capítulo 16, você tem aí, nós temos a partir do versículo 27, aquilo que é a dita conversão de um carcereiro. Quem era esse carcereiro? Aquele que estava de plantão, aquele que de repente cumpria lá um plantão e assistia, tendo a responsabilidade de ter guardado consigo lá os prisioneiros, que nesse caso aqui era Paulo e Silas. O verso 27 diz que esse carcereiro despertado, por conta justamente de um episódio extraordinário que ali ocorreu naquele cárcere, e as portas de fato foram abertas, as cadeias foram soltas e os prisioneiros lá estavam. É aquele episódio onde Paulo e Silas, sendo de fato açoitados, eles estavam lá louvando, orando, cantando louvores, como bem nos diz o versículo 25. Os crentes estavam lá debaixo da circunstância de adversidade, na adversidade do cárcere. Quando esse fenômeno narrado nos versículos anteriores ao verso 27 acontece, o carcereiro despertou do sono, e diz então o texto que, vendo abertas as portas do cárcere, puxou a espada, isso certamente com um senso de responsabilidade, de se compreender como alvo da cobrança do Estado, suspeitando ele que aqueles que estavam debaixo da sua guarda tivessem fugido. Ele então age assim, puxando a espada, com um desejo devidamente registrado por Lucas de suicidar-se, supondo que os presos então tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz novamente a oportunidade, a brecha, a deixa, do servo de Deus em meio a essa circunstância, não presumindo que porta aberta, cadeia liberada seria razão para fugir, mas ele tem justamente uma conexão maior, uma atenção mais precisa. Ele vê o ato, o movimento do carcereiro e então intervém. Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Certamente isso foi a deixa, foi a provocação, fora a oportunidade para que o carcereiro, de alguma maneira, fosse chamado a atenção. O que é que há de diferente nesses presos que não agem como outros, que muito certamente tenham tido a experiência de ver, não por conta de um fenômeno extraordinário usado por Deus para mobilizar o cárcere, mas que viram uma brecha na segurança e tenham buscado partir em fuga. Ele então, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas e depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Eu não sei se o sono que de repente esse carcereiro de repente experimentou, ele foi embalado pelas canções e as orações daqueles que estavam lá presos, e as canções certamente elas exaltavam a glória do Senhor Jesus, elas comunicavam, como nós de fato comunicamos, crenças, verdades precisas que compõem a nossa confessionalidade. A boa música evangélica, ela não é apenas aquela que traz ritmo, a harmonia, não é apenas aquela que de repente empolga os nossos sentidos, mas a boa, precisa música evangélica é aquela justamente que discorre sobre a obra de Deus e traz uma mensagem que é poderosa sim para de repente comunicar o evangelho, despertando a compreensão da graça que há em Cristo Jesus, ou trazendo juízo e tornando o homem indesculpável. Eu não sei se possa ter sido isso, mas essa é, por certo, uma hipótese plausível. Então diz aí que depois de trazê-los para fora, faz essa pergunta, preocupado com a salvação. Aí então vem a comunicação feita por Paulo: crê no Senhor Jesus e será salvo. Ou seja, a crença em Cristo Jesus é indispensável para ti e é indispensável também para a tua família. Não é que vem em bloco, não é que de repente um puxa o outro. Você crê e automaticamente os seus serão beneficiados. Tanto você, carcereiro, como os integrantes da sua casa necessitam crer no Senhor Jesus para que então experimentem a salvação. E ali, verso 32, pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, diz o texto que a ordem do Senhor Jesus fora devidamente ali cumprida, no sentido de que eles foram batizados e todos os seus.
Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Veja a efetividade da proclamação do Evangelho, do anúncio do Evangelho. Eu fico a imaginar, de repente, Filipe, eu fico a imaginar Estevão, eu fico a imaginar Paulo, Silas, Pedro e tantos outros que devidamente envolvidos com essa tarefa que muitas vezes não passa para muitos de nós de alvo de especulação, de objeto de discussão, mas não de execução, como esses homens se viram privilegiados de verem a transformação de um ímpio num justo, de um pecador no arrependido, de um desgraçado pela miséria do pecado, se vê agora de repente liberto em júbilo, vivendo uma vida ordeira e confessando alegria por estar na presença do Senhor nosso Deus. O fato é, irmãos, que são narrativas abençoadoras e, como bem diz o reverendo Elias Medeiros, que tem um jeito muito próprio, muito agradável de nos provocar a leitura da palavra de Deus, ele diz assim: leia, ouça, acompanhe a leitura da palavra de Deus, saboreando, experimentando aquilo que ela nos comunica, querendo de fato vivenciar aquilo que ela busca fazer arder nos nossos corações. Daí voltamos para Atos capítulo 9, que é um texto certamente que todos nós conhecemos, porque a narrativa de Atos capítulo 9 é justamente discorrer a respeito da transformação a ser experimentada por esse homem, que já havia sido mencionado no próprio texto de Atos Apóstolos, o Saulo, um desgraçador, alguém de fato obstinado, quanto mais no seu ímpeto de ser de fato um perseguidor da igreja, alguém com fama, certamente para judeus e para o império, munido de uma boa fama, alguém zeloso, alguém religioso, alguém que haverá de até usar no seu discurso, lá para o final do texto de Atos dos Apóstolos e nos testemunhos posteriores que dá, ele mesmo vai anunciar que ele se reconhecia um religioso, zeloso, da melhor estirpe. Assim, Saulo, de fato, se anuncia, mas esse também é aqui apresentado como um homem igualmente necessitado, um homem que também será profunda e efetivamente alcançado pela mesma graça que nos alcançou e que também nos é trazida como sendo responsabilidade nossa falar a respeito dela. Então, o texto fala, em medida primeira, mais importante, a respeito desse episódio da conversão do Saulo. As circunstâncias em que isso ocorre, irmãos, certamente são particulares, e aqui mais uma vez eu insisto, é uma narrativa, então esse texto não pode ser normativo. Elas são particulares e elas são singulares, mas o efeito produzido, eles são evidentemente comuns a todos os que são alcançados pela graça de Cristo. Aquilo que nós vimos na grande comissão estabelecida pelo Senhor Jesus, que é uma ordem universal, dada pelo Senhor Jesus aos integrantes da sua igreja, de pregarmos o Evangelho, de ensinarmos aqueles que creem no Evangelho, de batizarmos aqueles que de fato então anunciam a compreensão de que Cristo é o Senhor. Esses são os efeitos comuns, são as medidas ordinárias que devem então ser aplicadas ao coração daqueles que experimentaram a graça extraordinária de Cristo Jesus, ingressando em mente e alma e transformando um coração de pedra num coração de carne. O que eu quero dizer com isso tudo? Eu quero dizer que as circunstâncias da conversão de Saulo, elas não podem ser aplicadas como sendo normativa. Olha, a pessoa para se converter, ela tem que estar indo para Damasco, ela tem que estar montada no cavalo, uma luz gloriosa tem que brilhar no céu, uma voz tem que ecoar entre as nuvens, a pessoa cai, cega no chão, aí então nós temos o caminho da salvação. Não, essas são as circunstâncias específicas de Saulo, como tem as circunstâncias de Esdras, de Érica, de Estezinha, do Etan, e assim do Odílio, das meninas, de todos nós. Cada um tem as circunstâncias nas quais então anunciamos: o Evangelho chegou para mim na seguinte circunstância. Mas aquilo que são os efeitos consequentes desse anunciar do Evangelho é comum a
todos. E é isso que justamente então eu busco apresentar, querendo motivá-lo a que seja um pregador, um anunciador, um compartilhador, alguém que fala nesse tempo tão desgraçado, nesse tempo de tanta tristeza, de tanta comoção, em que os homens estão abaixando as guardas, em que o homem está escancarando, colocando certamente o avesso do coração para fora, buscando um pouco de esperança, buscando uma dose de tranquilidade, algo que lhe possa encaixar na vida, dando a ele, de alguma maneira, uma base segura. E deixe-me dizer aqui, para além de outras conclusões, se há uma instituição na terra que tem uma base segura, essa instituição atende por Igreja de Cristo Jesus. Nós temos a base segura, nós temos a boa mensagem, nós temos o alvo da fé que não decepciona. Então o homem que está no desespero, na angústia, na amargura, ele pode ser efetivamente privilegiado. Agora, como crerão, nós vimos isso, se não houver quem pregue? Como é que eles haverão de repente serem alcançados se nós cruzamos os braços, ou então apenas estendemos as mãos, desejando que o Senhor nos agracie com mais e mais bênçãos, mas essas bênçãos não nos motivam a sermos também uma bênção no sentido de sermos proclamadores. Eu quero chamar a atenção, então, irmãos, a sua atenção a esse processo que é de todo impressionante, aqui nos textos iniciais de Atos, capítulo 9, buscando fazer com que, de fato, você, seja motivado a compreender as etapas que estão aqui discorridas. Como dito, o processo é todo impressionante e ele coloca essas fases que são comuns o momento no qual a graça do Senhor é difundida. O primeiro, eu chamo a sua atenção para a abordagem, ou, como diz a nossa doutrina, vamos lembrar a doutrina, esse texto serve também para subsidiar, exemplo bom, positivo para aquilo que nós, a partir da doutrina, anunciamos. Esse texto traz consigo uma abordagem, que eu posso aqui dizer que é aquele momento no qual o chamado eficaz se comunica, o convite da graça é anunciado, o homem ouve a mensagem que é irresistível, que desbloqueia, que vence com todas as trancas, com todas as travas, que desliga o botão que obscurecia o entendimento. Lembra-se de Romanos capítulo 1, que fala que a mente do homem se tornou obscurecida quando nós anunciamos o Evangelho, e o Senhor Deus, na sua soberania, tendo ele a prerrogativa de salvar ao que está perdido, ele faz com que o botão que faz funcionar a obscuridade do entendimento seja desativado. Então o Espírito de Deus faz brilhar a luz que ilumina a mente, e o homem compreende aquilo que ele só poderá compreender com a intervenção do próprio Deus. Ele compreende a obra do Senhor nosso Deus. Isso aconteceu com Saulo. Saulo não tem apenas mudança de nome, não é isso que confirma a sua salvação. Saulo, na verdade, vai ser convertido porque ele ouve o Evangelho, ele ouve o anúncio. Há uma medida espetacular. Quem de fato fala a Saulo em meio àquele caminho no qual ele desejava sangue é o próprio Cristo. Não quer dizer que quando eu ou você falemos a respeito do Senhor a outros, não seja Cristo falando. É Cristo falando, mas usando esse meio ordinário, finito, limitado que somos nós. Aqui, de maneira extraordinária, esse chamamento eficaz ocorre, como bem nos apresentam os versículos 3 e 4. Olha aí o que diz Atos, capítulo 9, versículos 3 e 4, que diz assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, para onde ambicionava ir, com ímpeto de perseguir, prender, e se necessário for matar, nos seus relatos posteriores, ele vai dizer que essa era a sua rotina e achava isso absolutamente justo. Subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Essa luz que brilhou ao seu redor, e a voz que certamente ecoa, será ouvida por ele, não pelos seus companheiros, que ali estão atentos ao que ocorre com Paulo, mas não de fato experimentam a audição. Isso está dito no versículo 7. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Porque certamente o Senhor desejava comunicar a Saulo. Saulo é o alvo dessa intervenção. Aí diz o texto assim: e caindo por terra,
ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, esse é o momento extraordinário, é o momento desse anúncio, dessa comunicação, desse chamamento, que à luz da nossa doutrina é o chamamento eficaz, que inquieta, que de repente provoca, que de repente impõe pausa, da qual o homem não pode fugir, que gera abordagem que não fica sem resposta, e a resposta a ser dada nessas ocasiões, ela invariavelmente será única. É justamente a resposta de submissão, de entrega, de confissão de pecados, como por certo aconteceu na vida de Saulo. Eu estou dizendo aqui que quando o Senhor chama de maneira eficaz, ninguém resistirá, e o chamado do Senhor certamente será atendido. Não querendo dizer com isso que quando nós pregarmos a tantos outros, esses outros de repente tenham que vir também do mesmo modo. Só virá do mesmo modo que Saulo, que eu e que você, aqueles que ouvirem o chamado eficaz, aqueles que ouvirem não apenas com os ouvidos, mas sentirem a voz de Deus abalar as estruturas do coração, retirando da morte do pecado para uma vida gloriosa em Cristo Jesus. Pois bem, esse então é o primeiro ponto dessa passagem que narra uma conversão resultante da proclamação do Evangelho. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção está aí no versículo de número 5. A abordagem aconteceu, uma voz que ecoa do céu, clama: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí então há uma pergunta que certamente ela traz consigo uma grande relevância, principalmente quando a gente pensa: quem é que está perguntando? Quem é que está reagindo? A gente, como eu já disse há pouco, a gente está vendo aqui um religioso, alguém de carteirinha, alguém famoso, alguém que tem um histórico, que até mesmo será usado por ele, e quando ele voltar a de repente fazer lembrança desse seu histórico como religioso, ele vai se identificar como um zeloso judeu, alguém da esperança, alguém que manipulava a Torá, a lei, alguém que lia os profetas, alguém que estimava o cumprimento da profecia do Messias que haveria de ser enviado para redimir um povo, mas que agora na sua rotina, naqueles dias, se obstinava a ser justamente aquilo que a voz denuncia. Ele havia se tornado um perseguidor. Veja qual é a tristeza do homem na sua perdição. Ele de repente está supostamente agindo em favor do Deus a quem ele crê, e nesse ato de agir ele se opõe, ele se torna um perseguidor, um obstáculo, um transtorno, uma adversidade, um blasfemo, um impiedoso contra aquilo que é justamente a manifestação da vontade do Senhor nosso Deus. Daí é que eu reputo a relevância, a importância da pergunta que está no versículo de número 5. Quem és tu, Senhor? Há aqui um entendimento de que algo que transcende, algo que não é normal, algo que é extraordinário, algo que não é do ambiente comum, está a interagir com ele. Quem és tu, Senhor? E a resposta foi certamente arrebatadora. A voz que Saulo estava a ouvir é justamente a voz do Senhor Jesus, que não disfarça, que não diz ser outro, mas ele justamente se identifica como eternamente ele é. Eu sou Jesus. Se projete naquilo que eu sugeri ser a medida proposta pelo reverendo Elias Medeiros. Viva isso, né? Tente se inserir, tente assumir aí as condições de Saulo nessa interlocução. Você obstinado, você judeu, você zeloso, você dedicado, você assíduo, né? Você irretocável, você famoso na tradição da denominação. Aí de repente uma voz lhe gera impacto e você pergunta atônito: quem és? E a voz diz: eu sou o Cristo, o Messias, o Salvador, a quem tu persegues. Para que eu possa aqui tornar mais amplo o entendimento do conceito que Saulo tinha sobre si mesmo, veja comigo Atos capítulo 26, isso é importante, você anota depois em casa. Você não assiste o Campeonato Brasileiro, não vai assistir o Bobo do Faustão, desiste das coisas do velho Silvio Santos e de repente você vai ler a Bíblia. Aí você vai ver assim, Paulo ou Saulo falando a respeito dele na defesa que faz. Versículo 4 em diante. Quanto à minha vida, desde
desde a mocidade, desde a UMP, diz ele, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus conhecem. Então ele não é um cara fora, ele não é gentio, ele não é, como bem dizia, gentio é aquilo que não é povo, aquilo que não é do segmento, da escolha do Senhor. Ele é do segmento. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, ou seja, antes da UMP, ele foi o CP, né? E assim o quiserem, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi, olha lá, fariseu. E o fariseu hoje, de repente, tem um sentido pejorativo, né? Como sendo hipócrita, mas era elite, né? Se você pensa aí nos reformados, nos presbiterianos, nos batistas, naqueles que são históricos como sendo a flina flor do que representa hoje ser, de repente, a medida de uma denominação devidamente alinhada, Saulo está dizendo que ele, de repente, era lá da elite do que era então ser uma condição de judeu. Conforme a seita mais severa da nossa religião, a mais meticulosa. E agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Aí ele então já está devidamente embutindo uma coisa com a outra, dizendo o seguinte: eu era disso tudo, e aí algo aconteceu comigo, a ponto então de eu me inverter da posição. Se isso me fazia cobrar, agora eu passo a ser alvo da cobrança, porque de repente eu me abracei com aquilo que era de fato a promessa revelada, da qual eu me tornei por um tempo, antes da minha conversão, perseguidor. Resumindo, qual seja o pensamento de Saulo. Porque se julga incrível que entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deviam eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, diz o versículo 9. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões e contra eles dava o meu voto, quando os matava. Veja a que nível chegava então o envolvimento religioso, os escrúpulos desse homem que está aqui agora sendo devidamente esclarecido de que a voz que ele ouve é a voz daquele a quem ele persegue, que era justamente Cristo Jesus. Verso 11 de Atos 26 diz assim: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles mesmo, por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Um outro texto nos ajuda a compreender os impactos gerados por essa voz, que é a voz de Cristo, falando ao coração de Saulo, e justamente dessa pergunta aqui sendo trazida por Saulo àquela voz: quem és tu? Venha comigo ao livro de Atos, quando Paulo escreve a primeira epístola de Atos. Na parte inicial da epístola, a partir do versículo 12, nós encontramos justamente o que eu quero chamar de efeitos. A Timóteo, a primeira carta de Timóteo, capítulo 1, nós encontramos aquilo que eu quero chamar como sendo efeitos dessa abordagem, dessa eficiência do chamado, da graça que é irresistível, que traz luz, que de repente gera essa condição de devidamente esclarecido do que de fato eu era. É por isso que Paulo, quando então vai escrever a Timóteo, ele vai trazer algumas informações aqui na sua primeira epístola. Bota os olhos aí a partir do versículo 12 da primeira epístola de Paulo a Timóteo, quando diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ele está falando então das ações subsequentes a esse momento da conversão que está sendo narrado lá no capítulo de número 9 de Atos. Aí ele diz então: a mim que no outro tempo, ele falando do trato passado, a mim que no outro tempo ele era o quê? Blasfemo.
Atos 26 diz assim: eu instigava aqueles a quem eu perseguia a que blasfemassem. O que significa isso? Eu pressionava o crente a quem eu estava de repente autorizado a perseguir, para que ele negasse, para que ele de alguma maneira proferisse insultos à razão da sua fé. Qual era a razão da fé daqueles que estavam sendo provocados? A razão da fé dos perseguidos é Cristo Jesus. Aí Paulo então está aqui se denunciando. Eu que no outro tempo, na condição lá na qual me identificava ainda como Saulo, era blasfemo e perseguidor e insolente. Aí ele diz assim: mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Eu agi, na verdade, naquele zelo, eu agi naquele requinte, eu agi, na verdade, supondo que eu estava servindo a Deus. Na verdade, eu estava pecando e usando como razão para o meu pecado o nome do Senhor nosso Deus. Deixo uma outra aplicação antecipada. Cuidado, meu irmão, minha irmã, para que você não use Deus como álibi para os seus pecados. Cuidado, para que Deus não seja um álibi, não seja uma desculpa, né? Para que, em nome de Deus, tem até um filme interessante, antigo, Em Nome de Deus, né? Muita coisa que era feita em nome de Deus, mas na verdade em nada auxiliava ou propunha glória para Deus, mas era justamente transtorno contra aqueles que serviam a Deus. Versículo 14: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Aí ele diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E aí então ele se identifica: dos quais eu sou o principal. A ideia dele então se compreender aqui como principal é porque ele então lança o seu pensamento no passado, diz assim: eu fui alvo dessa salvação, do efeito dessa graça, numa condição em que eu era de fato o mais terrível perseguidor, que funcionava justamente contra o nome do Senhor Jesus. É por essas razões que Paulo então aqui se anuncia como sendo o principal, o maior dos pecadores, porque ele passa a compreender quão indigna é a sua condição de outrora, apesar de tão envolvido com a religiosidade. Portanto, a pergunta de Saulo, aqui no capítulo 9, no versículo 5 de Atos dos Apóstolos, é absolutamente importante, ela é fantástica para nos fazer compreender justamente o quanto isso lhe fora impressionante, o quanto isso lhe fora de fato assim impactante. Mas não termina aí, irmãos, porque nós somos chamados a fazermos o anúncio do Evangelho, a partir do que o Espírito do Senhor usa de maneira eficaz a aplicação desse Evangelho, chamando a pessoa ao Senhor, ao arrependimento, a esse momento no qual o homem devidamente então abordado, ele traz consigo perguntas, a semelhança do que fez o eunuco. Nós vimos há pouco lá, quando o eunuco, ouvindo a respeito do Evangelho, discorrido por Filipe, fez pergunta: mas esse que o profeta fala sobre si ou ele fala sobre outro? Filipe vai pegar o Evangelho e vai dizer o seguinte: olha, os profetas, os poéticos, os históricos, né, e posteriormente as epístolas, os evangelhos e tudo que está na palavra de Deus, sempre busca mencionar sobre Cristo. Não há um outro assunto no Evangelho, a não ser Cristo Jesus, e a grande mensagem do Evangelho é sobre salvação. Então, feito isso, vemos aí a terceira etapa, que está no versículo 6, a parte A do texto, quando diz assim, que é uma ordem dada pelo Senhor Jesus. A fala do Senhor Jesus diz a Saulo no versículo 5, no finalzinho: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí no versículo 6 inicia assim: mas levanta-te, né? Que é aquele momento no qual, por certo, é representativo, né? E perfeitamente aqui preservada a compreensão de que temos uma narrativa, mas me permita usar e conectar essa ordem do Senhor Jesus àquilo que, por certo, é representativo de toda a condição que experimenta o homem no seu estado de pecado. Porque o que é o homem? O homem bonito, o homem sofisticado, o homem de repente cheio de status, cheio de saber, cheio de técnicas, cheio de habilidades, né? Cheio de bom caráter, de fina educação, de bons princípios, ele é um caído. Todo homem
Por mais vivo, lindo e maravilhoso que seja, quando de repente é recebido na forma de criança, ele não passa de um caído diante de Deus. Vamos pluralizar, ou vamos declinar isso, né? Eu nasci caído, você nasceu caído, ele nasceu caído, nós nascemos caídos, mortos, não é isso que a Bíblia nos diz? Não adianta enfeitar, que criança linda, que menino maravilhoso, é a cara da tia, da avó, do avô, tem os olhos do pai, isso e aquilo, mas nasce morto, incapaz, e nada há, não tem cursinho, não tem aula, não tem terapia, não tem psicanálise, psiquiatra, psicólogo, instituição, escola, ação de pai, de mãe, dinheiro, oportunidade, intercâmbio, sofisticação, que de repente os recursos que nos vêm à mão podem de repente promover o erguer desse homem, a não ser justamente essa voz que provém do céu, e que Deus nos dá a oportunidade de aqui emitirmos na terra, em nome e na autoridade de Deus, para que então o homem venha a conhecer quem é Cristo Jesus, e seja ele então retirado da sepultura do pecado, e experimente aquilo que o Nicodemos, lá de João, capítulo 3, não sabia como funcionava. Como haverei eu de nascer de novo? Ou seja, estava caído, estava lá morto. Aí o Senhor Jesus assim, importa nascer de novo, mediante a ação do Espírito Santo de Deus. Aqui é representativo, irmãos, ou seja, o Saulo também necessita, e aí imaginemos, né, esse Saulo que viaja em ritmo desse ímpeto religioso, o Saulo que já tem por certo décadas de dedicação, de empenho, de envolvimento, de zelo na sua religiosidade, ele agora é anunciado e denunciado como um caído. Deixe-me, quem sabe, falar para você, meu ouvinte, você que assiste, você que de repente trocou os dentes na igreja, você que passou por todas as etapas, por todas as fases, você que de repente está posicionado há tanto tempo numa mesma condição, ensimesmado, até mesmo nos nossos limites confessionais, denominacionais, presbiterianos ou de quaisquer outras linhagens, é possível que você esteja aí desde sempre, mas quem sabe de repente não é um morto, um caído, que nunca se levantou, e nunca se levantou porque de repente não ainda ouviu a voz que fala o coração, assimilou tradições, aprendeu trejeitos, aprendeu costume, mas não ouviu, como quem sabe, queira o Senhor, na manhã de hoje você está ouvindo a doce e poderosa voz do Senhor que te chama pelo nome, a que você reconheça os seus pecados e confesse que só há solução para você se você depositar a sua fé, a sua confiança e a sua total dependência, não no que tem, não no que sabe, não no que pode, à luz da sociedade, mas sim em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se isso acontecer, aí então você está ouvindo a mesma voz do Senhor dizendo para você, levanta-te. Se apruma, né? Daí, irmãos, me permita caminhar para o último ponto dessa breve meditação, que é justamente aquele ponto no qual, compreendendo a ordem do Senhor na grande comissão que os evangelhos narram, que já foi alvo do nosso estudo, buscando entender a evangelização, mas em nome do Senhor Jesus, compreenda, não fique só de repente pulindo o entendimento sobre a ordem do Senhor Jesus a respeito da tarefa que Ele nos deu, execute, porque só há duas posições nesse negócio, ou você de repente se envolve com isso, ou você se torna alvo disso. Ou você de repente passa a falar a respeito de Cristo, buscando oportunidades, com inteligência, com sabedoria, para falar do Senhor Jesus, ou então comece a entender que, quem sabe, pelo seu silêncio, você se torne alvo da proclamação do Evangelho. Ou seja, talvez você precise primeiro compreender que necessita da conversão, da salvação, do experimentar da graça, do entender o quão entusiasmante é tudo isso, para que você comece a falar de Cristo Jesus. E pare de apenas lustrar banco nas igrejas, e pare de, por simplesmente, ficar pesquisando, discutindo a Bíblia, num esforço que de repente parece uma catraca quebrada. Sabe o que é uma catraca, né? Quem anda de bicicleta é aquele negócio que quando quebra você pedala e não sai do lugar. A última orientação do texto é justamente aqui no versículo 6, a parte final.
O Senhor diz assim: levanta-te, e diz assim: entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Chama a sua atenção para essa fala final: o que te convém fazer. Entra e na cidade, e lá você haverá de entender ou de ser apresentado aquilo que te convém fazer. Sabe o que é isso? É o próprio Senhor Jesus fazendo uso do que Ele nos deu para fazermos também. Pregue o Evangelho, discipule pessoas. Saulo, que depois vai mudar de nome de maneira estratégica. Saulo, que depois vai assumir posição no colégio dos apóstolos. Saulo, que certamente será o maior autor, ou aquele que mais conteúdo tem escrito e reconhecido como inspirado para compor o Novo Testamento. Houve um momento na sua vida em que ele se assentou na condição de discípulo. Ele de repente parou para ouvir, a semelhança dos discípulos lá que sentaram lá no Monte das Oliveiras e começaram a ouvir todo o contexto e conceito ensinado pelo próprio Senhor Jesus. Saulo de repente então é levado a parar e a ouvir, representa justamente aquela comum necessidade de todos nós, de ouvirmos a instrução do Senhor Jesus, de entendermos o que Ele nos diz. O texto a seguir, ainda dentro do capítulo 9 de Atos, vai falar aí dos elementos usados pelo Senhor Deus. Lá em Atos 26, Paulo diz na sua defesa que o próprio Senhor Jesus lhe trouxe esclarecimentos, mas há também o elemento humano, que aqui no próprio texto de Atos 9, Lucas se presta a trazer como informação. Me permita aqui o que nos diz os versos 12 em diante. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para recuperar-se a vista. Você sabe que Ananias é orientado pelo Senhor, aí ao encontro de Saulo, ele diz: mas Senhor, esse cara aí é um sanguinário, ele é um blasfemo, ele de repente está no nosso encalço. E o Senhor diz: vai lá, porque de fato ele é importante para o serviço que eu desejo que seja realizado em favor do meu nome. Então Ananias diz no versículo 13 que conhecia a respeito dessa fama e que sabia que ele havia trazido para ali a autorização dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome, mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei. Isso aqui faz parte do discipulado que o Senhor reclama que nós participemos. Quanto lhe importa sofrer pelo meu nome? Você vai ver Paulo num testemunho que é de grande envergadura, de grande resignação, de fantástica resiliência, de uma dependência total, mas isso não foi aprendido apenas em meio à circunstância, mas foi aprendido nesse processo do discipulado. Ele ouve a mensagem muda a sua vida, lhe convence que ele é um miserável pecador, e ele vai ao entendimento do que agora importa ser realizado na sua vida, daquilo que convém. Paulo vai ser o mesmo que depois dirá aos Coríntios: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por que nem todas me convêm? Porque nem todas são ordenadas pelo Senhor, mas aquelas que são ordenadas pelo Senhor, essas me convêm. O verso 17 aqui de Atos 9 diz assim: então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo. Olha aí os agentes do discipulado, os discipuladores, que vão ao encontro do que era antipático, do que era ruim, do que era mal, do que era perverso, do que era blasfemo, mas instruídos pela orientação do Senhor, sensíveis a isso, eles vão ao encontro daqueles que de repente o Senhor transformou pela eficácia da sua graça. Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Todo o processo que o Senhor nos manda realizar na grande comissão se aplica efetivamente na vida de Saulo. Ele ouve a palavra, ele certamente reconhece os seus pecados, ele confessa os seus pecados, revelando arrependimento, ele é discipulado, ele é batizado.
E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. E chama a sua atenção, por último, ao que diz no final do versículo 19. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, ele também discípulo, ouvindo mais, aprendendo mais, compreendendo melhor o que significa ser um crente, alguém que confessa a Deus, alguém que tem zelo pelas coisas do Senhor. O que representa isso? O que temos é depois um Saulo, que agora vira Paulo, que certamente se torna um maestro, alguém extraordinário, espetacular, esplêndido, habilidoso, bom conceituador, um bom formador de um sistema doutrinário que nos serve e continuará servindo a igreja por todo o tempo em que de repente ela caminhar nessa militância. Mas não apenas um teórico, não apenas um confessional, porque Paulo é também um confessional, ele tem uma confissão de fé, mas ele é também um proclamador das boas novas de salvação, um empolgado em meio a diversas adversidades, em meio a momentos terríveis. Ele de repente é um empolgado pelo anúncio do Evangelho. E quantos foram levados à salvação por meio da instrumentalidade de Paulo, que pregou aquilo que é poderoso para salvar aos perdidos. A que isso tudo nos leva, irmãos? Primeiro, nos faz reconhecer que de fato o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não é assim que Paulo diz lá em Romanos? Não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que de fato vier a crer. Quão poderosa é a voz de Cristo quando ela chama o perdido, aquele que talvez na sua família, na sua casa, no seu contexto, você diz assim: aquele não tem mais jeito não. De fato, você não dá jeito. Mãe, que é um negócio esplêndido, não consegue dar jeito. Pai, amigo, esposa, filho, irmão. Mas os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Esqueça disso não. Talvez você já tenha se cansado, já tenha perdido expectativa, já tenha até posicionado no inferno como sendo alvo de juízo aquilo que se tornou também mira da sua indignação. Pare com isso. Arrependa-se disso, peça perdão a Deus. Senhor, quero te pedir perdão. Estou falando para você, crente, que desistiu da esperança de salvação em gente que lhe incomoda, no contexto íntimo, ou quem sabe mais distante, no jeito que você já deu já posicionou a plaquinha, diz assim, sem solução. Lembre-se que tem um que tem solução para todos os problemas. Atende pelo nome do Senhor Jesus, que fala e a sua voz nunca é resistida, como a minha é, mas a dele nunca é resistida. Tudo isso também, irmãos, pode e certamente nos serve para que nos venha inspirar ao exercício da evangelização. Você já falou de alguém essa semana? Passe em revista. Você falou a respeito de Cristo a alguém essa semana? Pessoas lhe atropelaram, pessoas de repente tomaram lugar com você nos transportes, nas ruas, no trabalho, nas interações, né? Nós interagimos tanto de maneira remota, né? Nós temos tantos instrumentos, apesar da distância, os aplicativos, os instrumentos aí de comunicação virtual estão tão preenchidos, e louvado seja Deus porque eles existem, senão nós estaríamos certamente, não posso nem dizer no mato sem cachorro, né? Mas no mundo sem comunicação. Mas você tem usado isso para falar a respeito de Cristo, para anunciar o Evangelho. Você tem visto as brechas, você tem visto de repente os sinais de fraqueza do homem, você tem visto a fala de desespero, a lágrima que cai no olho dos olhos do outro. Você tem visto nisso uma oportunidade, ou você é daqueles que de repente tem os famosos clichês de coisas que nós acreditamos, mas que muitas vezes são pobremente explicadas? Deus está no controle, o Senhor sabe de todas as coisas. Lembre-se, o próprio Evangelho estava sendo lido lá pelo eunuco e ele tinha dúvidas, ele mesmo estava lendo. Isso como é que funciona? Ele falando de si ou de outro? Aí diz o texto que de repente lá o Filipe pegou e foi para além do que estava escrito, buscando o contexto e trazendo a gloriosa mensagem. Cuidado quando você diz a quem está no desespero que Deus está no controle, e a pessoa olha ao redor, a vida está uma miséria, uma confusão desgraçada, ele não vendo sair, diz, Deus está no controle e eu estou assim, né?
A pessoa está num desespero, ela precisa entender qual é a lógica de Deus no controle, quando de repente a sua vida se tornou um abismo sem fundo. Ele precisa entender, para além de repente do apenas citar o que está na letra, todas as coisas que opera, você precisa fazer com que isso seja melhor explicado. Então, meu irmão, minha irmã, para de viver apenas, de carimbar clichês. Você precisa fazer algo mais, mas para isso é importante que você compreenda melhor sobre Deus e busque falar sobre o Senhor. Roguemos, irmãos, ao Senhor para que nos use e, ao nos usar, nós possamos testemunhar o agir transformador gerado por Ele em mentes, corações, à semelhança do que fez de forma tão poderosa e decisiva na vida de um blasfemo como Saulo, que depois se perpetuou na história como um instrumento habilidoso, Paulo, para a salvação e edificação de todos. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar, eu vou orar nesse instante, agradecendo a Deus pelo aniversário de Dona Jandira, da Ana Cecília. Dona Jandira é hoje. A Ana Cecília é na próxima terça-feira, 13. O Franklin Alves no dia 17. Esses são os que eu tenho aqui para os próximos dias, tá? E se você de repente não está sendo citado, mas faz essa semana, por favor, manda para mim uma comunicaçãozinha e à noite nós certamente teremos alegria em relembrar ou lembrar o seu nome. Oremos também pela família do nosso estimado irmão Odílio. No dia de hoje faleceu lá no DF um dos seus tios, né, que era irmão do seu pai, o seu José Honório. Oremos pela família do seu José Honório, que foi chamado pelo Senhor Deus a comparecer perante a glória do Pai hoje, mas há 10 dias atrás a sua esposa também faleceu. Então é uma família que certamente sofre. Nós temos visto isso, recentemente vimos e ainda nos comove, nos entristece, ainda estamos assimilando o que isso tudo representa, mas certamente causa muita dor e tristeza. Que o Senhor console a família do Odílio, aos parentes mais próximos, ao filho dessa família que se desfaz, não por acidente, mas certamente porque os decretos do Senhor se cumprem. Que Deus, que controla todas as coisas, Ele traga conforto, consolo, esperança, instrução e paz, em nome de Jesus. Amado Deus, bondoso Pai, nós bendizemos o Teu nome pela Tua palavra. Ela nos conforta, nos consola, nos anima. Tu sabes o quão cansados estamos, o quão necessitados também nos revelamos de sermos reaparelhados pela eficiência da Tua palavra, na forma de tranquilidade, do renovo da paz, do ânimo para continuarmos vivendo. Mas ela também nos responsabiliza, ó Deus. Todos nós somos responsáveis por sermos arautos do Senhor. E sermos arautos do Rei não significa apenas ficarmos cantando, mas sim falando, divulgando, sendo atalaias, aqueles que se posicionam para serem boca do Senhor nesse mundo de perdição, chamando outros à salvação que há em Cristo Jesus. Ajuda a Tua igreja, ó Deus, a que certamente eleve os olhos para o alto e saiba que do alto nos vem o socorro, mas que ponha os olhos para o alto e peça do Senhor a unção, a graça, a habilidade de também mirar para o horizonte e falar de Cristo àqueles que estão perdidos. Faz-nos, ó Deus, que não apenas aguardemos a Tua graça que nos conforta, mas também sejamos comunicadores dessa graça que transforma. Te pedimos pela família do Odílio, o filho do seu Honório, rogando que o Senhor de fato abençoe essa família nesse dia triste, nessa fase trabalhosa, onde há tantas comoções. Que o luto que certamente se aplica sobre essa família seja pensado por Ti, administrado por Ti e produza frutos com os quais o Teu nome seja engrandecido e a nossa vida se revele melhor. Cá também temos a nossa cota de tristeza e suplicamos que o Senhor continue nos assistindo e que, apesar de tendenciosos a chorarmos hoje, que isso não tire de nós a felicidade que está no fundo do nosso coração e a oportunidade de nos alegrarmos com a tão gloriosa salvação e com a vida que é vivida na dependência do Senhor. Abençoa-nos no dia de hoje,
no que ainda haveremos de fazer, no culto de logo mais ou nas aulas que agora terão oportunidade. Continua falando ao nosso coração. Dá-nos na tua paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, nós vamos cantar, você dá um tempinho, eu avancei no horário, mas é justo e próprio. Daqui a pouco nós chegamos lá no link, a classe Aliança e os jovens, nós lhe aguardamos lá para juntos estudarmos a palavra de Deus. Deus abençoe. Tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo a
clamar, pois tudo vem de ti e tudo está escrito.